Bom dia, professor. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Bom dia, professor. Bem, graças a Deus. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Pessoal, 8h36, 8h40 eu começo. Ver se chega mais alguém, não sei, sempre chega alguma coisa. Mas tudo em ordem. Qualquer coisa, estou aqui olhando para vocês.
Bom dia, pessoal. Vamos começar, então. Vamos falar sobre o que a gente tem que dar sequência, né? Deixa eu compartilhar os slides com vocês. Estão vendo minha tela, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, professor. Estou vendo, professor. Peraí, que eu acho que eu estou... Falem de novo, pessoal, só para ver que eu acho que eu já estava desligado meu som. Aqui tá. Sim, Tô professor. enxergando. Ah, tá. Não é eu. Deixo o computador ligado durante a noite. Eu desligo os monitores e desligo o som, sabe? Daí eu esqueço de ligar porque isso fica num botão atrás. Então vocês estavam falando, me respondendo e eu achando que ninguém estava falando nada, tá? Mas tranquilo, é assim mesmo que funciona, andamento normal. Pessoal, estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, tranquilo. O que acontece, pessoal? A gente está, assim, até pela forma com que as aulas estão acontecendo, a gente está tendo aula regular sempre, né? Então, eu ponho um conteúdo, vocês não têm tanta dúvida, não perguntam tanto, até pela forma com que a aula é colocada, né? E o conteúdo vai fluindo. E como é a primeira parte de direito civil, é uma coisa bastante elementar. Pessoas e bens. Vou falar, classificar pessoas e falar sobre bens, né? Praticamente a gente já tratou de muita coisa. Nós temos poucos assuntos pontuais para tratar. Eu tenho que tratar um pouco com vocês com relação à pessoa jurídica, tá? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre bens. E, teoricamente, a nossa disciplina está encerrada. Tá? Então, nós estamos assim bem com o conteúdo bem tranquilo. Realmente é a primeira parte, é a parte fundamental, a parte básica do direito civil, e é assim mesmo que a coisa funciona. Tá? Então, tudo em ordem, estamos satisfeitos com o que está acontecendo, com a sequência das coisas. Nós estamos na aula aí, numa primeira aula após a... Não é a primeira aula, né? Mas já passamos pela avaliação, já temos uma avaliação, todo mundo que fez tirou uma nota boa, com certeza, pela forma com que a avaliação foi feita, tá? Mas, neste momento, assim, a gente não está pensando em nada de diferente, o que a gente não pode é parar e ficar em casa só esperando que as coisas aconteçam. A gente tem realmente que levar o curso adiante e fazer o que a gente puder para ser mais produtivo. Tá? Mas, dentro dessa ideia, pessoal, o que a gente tem que falar hoje? A gente tem que falar um pouquinho sobre pessoa jurídica. Tá? Então, pessoa jurídica é um conceito assim, bem abrangente, e cabe a gente fazer menção sobre a existência dessa pessoa jurídica, sobre coisas elementares com relação à pessoa jurídica, mas não cabe a mim levar muito adiante este tema. Por quê? Porque, diferente de pessoa civil, que a gente passa muito tempo discutindo ela, que ela é objeto de vários pontos do curso, mas que a gente tem uma base forte aqui, a pessoa jurídica ela vai ser muito discutida, vai ser muito tratada quando vocês estiverem falando de direito empresarial, e vocês têm uma disciplina relativamente com uma carga horária considerável no curso de vocês, que vai falar desse assunto. Então, vai falar desde as teorias de formação, desde as formas de sociedade, desde então, uma série de elementos. Na minha época, pessoal, essa disciplina chamava-se direito comercial, tá? E o que é o direito comercial? O direito comercial foi o comércio, existiu durante muito tempo. O Código Comercial é o código mais antigo que a gente tem na nossa legislação, ele é de 1856, está praticamente quase todo revogado, mas existem algumas coisinhas elementares lá que estão colocadas no direito da navegação, que ainda está em vigor, tá? Então é a nossa legislação assim mais antiga de todas, né? Por quê? Porque quando a gente falava de direito comercial naquela época de 1800, tinha que se regular muito a questão da navegação, a questão dos navios, né? Dá para fazer não é tão longe assim, né?
Mas dá para pensar que o comércio com navios vem lá desde a necessidade da época das caravelas, né? Pedro Álvares Cabral veio aqui tentando procurar coisa para levar e o objetivo fundamental era comércio, né, pessoal? Então, o comércio evoluiu, e daí a gente chegou, criou a organização comercial, daí com isso criou-se o direito comercial, e mais recentemente, pessoal, o direito evolui um pouco, e daí a gente sai daquela ideia do direito comercial e a gente passa para a ideia do empreendimento, que deixa de ser a pessoa comerciante, deixa de falar em direito comercial, e daí dou muito mais enfoque à questão do empreendimento comercial. Então, surge a teoria daquela empreendimento, daquelas coisas que são reunidas e colocadas para que determinada atividade seja desenvolvida. E daí nós damos lugar do direito comercial ao direito empresarial. E o direito empresarial ele está praticamente todo colocado dentro do Código Civil atual. Ok? Então, quando vocês forem tratar de direito empresarial, nas aulas de vocês, o professor vai retomar toda a origem, tudo sobre pessoa jurídica, e é lá que está o grande enfoque de vocês. Então, cabe a gente aqui fazer um esboço rápido dessa situação e não ser extremamente exaustivo, porque é uma coisa que necessariamente faz parte do andamento normal do curso mais adiante, tá? Mais à frente. Mas vamos colocar lá coisas elementares que a gente precisa colocar a respeito de direito empresarial e pessoa jurídica de um modo geral. Então, pessoa jurídica é quando eu coloco um grupo de pessoas, alguma coisa, e às vezes não necessariamente pessoas, às vezes uma coisa, às vezes um bem, né? Quando você vai dizer, por exemplo, que é uma fundação, a fundação é aquela que é criada em função de um patrimônio, né? Então, alguém dá um patrimônio e dá aquele patrimônio uma pessoa jurídica para gerir aquilo. Então, nós vamos dizer fundação. É muito comum, assim, fundações que elas têm vida própria, por quê? Porque é dado um patrimônio e é montada uma estrutura para que aquilo seja gerido. Então, não necessariamente nós vamos dizer pessoas, bens, mas é um conjunto de pessoas, é um conjunto de coisas que a gente inventa, que a gente cria a ideia de dar uma personalidade jurídica. Tá? Nós sabemos que na pessoa física, na pessoa natural, o nascimento com vida dá o surgimento da personalidade jurídica. E nós usamos como medida para medir a personalidade jurídica a capacidade jurídica, a capacidade de direito, que é a capacidade de ter direito, ser titular de direitos, e a capacidade de fato, que é a capacidade de você gerir esses direitos que você tem. Então, personalidade jurídica me deixa apto a possuir direitos e a minha capacidade diz o que eu posso fazer com esses direitos. Por meio da teoria da pessoa jurídica, eu crio um grupo de pessoas e dou a estas pessoas, né, dou a este patrimônio, dou a este fim, seja lá a forma com que foi organizada essa pessoa jurídica, eu dou personalidade jurídica própria para esta figura, para este conjunto de pessoas. E daí não vale mais as pessoas isoladas que estão dentro daquela sociedade, não é este um enfoque mais, e sim a personalidade própria daquele conjunto, daquele grupo, né? Então, são entidades que a lei confere personalidade, capacidade de sujeito, de suas obrigações, e uma série de situações. Então, isso é pessoa jurídica. É quando eu crio algo como uma pessoa natural, né? Quando eu dou personalidade natural, que na pessoa surge quando ela nasce, eu crio um grupo de pessoas e digo que essas pessoas têm personalidade jurídica. Então, aquele grupo responde de uma forma isolada. Tá? A principal característica, pessoal, da pessoa jurídica é a personalidade diversa dos seus sócios. Então, com uma forma bem simples assim, eu sou dono de uma padaria, beleza? Eu e meu irmão. Então, eu e meu irmão, cada um de nós tem a nossa personalidade jurídica, temos os nossos direitos, nossas obrigações, né? Somos maiores, capazes, logo temos capacidade de fato e capacidade de direito próprias. No entanto, nós nos associamos e criamos uma padaria. Quando a gente criou a padaria, a gente criou uma outra pessoa
né? Que daí é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica significa aquela pessoa que tem uma vida própria, né? E diversa da nossa. Então, eu tenho minha personalidade, meu irmão, que é meu sócio, tem a personalidade dele, e a padaria tem a sua. Então, ela tem as obrigações dela, ela tem... Então, aquilo que ela produz, aquilo que ela vende, então, ela tem patrimônio próprio, ela tem direito próprio, ela tem obrigação própria. Então, não necessariamente o que é da empresa é do sócio. Tá? O sócio faz parte daquele grupo, daquela formação, daquele conjunto de pessoas. Tá? Mas, assim, a pessoa jurídica existe, basicamente, a principal vantagem dela é ela ter personalidade própria, é ela ser capaz de ter direitos e obrigações de forma isolada dos seus sócios. Tá? Essa é a regra geral. Assim como ela tem isso, a gente tem como regra a questão do patrimônio. Então, existe o que é patrimônio meu, o que é patrimônio do meu irmão e o que é patrimônio da empresa. Então, não se confunde, tá? Claro, pode existir problema? Existe muito. Existe muita gente que cria obrigações para pessoas jurídicas que não vão beneficiar a pessoa jurídica. Existe desvirtuamento disso. Existe gente que esconde o patrimônio, colocando o patrimônio em pessoas jurídicas. Tá? E daí, quando isso acontece, daí a gente desmonta a pessoa jurídica para chegar na pessoa. Por isso, aquela teoria da desconstituição da personalidade jurídica, que a gente vê na sequência. Mas por que a pessoa jurídica é criada? Pela vantagem que representa ela ter personalidade própria, ela ter patrimônio próprio e ela ter obrigações próprias. Eu pago as minhas contas, a padaria tem que pagar as contas delas, a pessoa jurídica tem que pagar as contas próprias dela. Tá? Então, essa distinção, esta coisa de tornar, assim, algo diferente, algo distinto dos seus sócios, é muito bom, é muito produtivo, é o que traz uma grande vantagem dentro da teoria da pessoa jurídica. Tudo bem? O que mais, pessoal? Como tem patrimônios distintos, pessoal, se a pessoa jurídica tem um problema, quem vai responder por esse problema, via de regra, é o patrimônio da pessoa jurídica, e não dos sócios. Um sócio nunca vai responder? Às vezes, pessoal, na teoria da desconstituição da personalidade jurídica, nós vamos ver quando que o sócio responde. Mas a regra é que não. A regra é que quem responde é a empresa. Quando alguém vai dar um crédito para uma empresa, vai estudar o patrimônio que a empresa tem e as condições que a empresa tem para poder pagar isso, pessoal. E não os sócios. Os sócios são distintos. Tá? O sócio só responde no caso de um desvirtuamento, alguma coisa que depende de um processo judicial, uma situação um pouco distinta do nosso dia a dia normal. Tá? Bom, natureza jurídica. Como o tema é simples, né, nós vamos dizer assim que existem várias teorias que vão falar a respeito do surgimento da pessoa jurídica. Então, primeiro, existem as teorias negativistas. As teorias negativistas dizem assim, a pessoa jurídica é uma coisa absurda, tá? E os adeptos dessa teoria dizem que a pessoa jurídica, na verdade, ela não existe. Ela é uma invenção, uma loucura, tá? Aí, as afirmativistas são aquelas teorias que vão dizer, sim, a pessoa jurídica existe. Daí, dentro das pessoas que reconhecem, os grupos de doutrinadores que reconhecem a existência da pessoa jurídica, a gente distingue estas pessoas em dois grupos, teorias de ficção e teorias da realidade. A teoria da ficção diz que, assim, o primeiro, e eu, pessoal, sou adepto, quando eu estudava lá em idos de 1994, eu entrei na faculdade, né? Então, lá por 96, 97, quando eu estudava direito comercial ainda, não era direito empresarial, eu aprendi que a empresa era uma ficção legal. Então, na época que eu estudava, eu aprendi que o que estava na moda, pessoal, era ficção legal, ou seja, a pessoa jurídica não existe. A pessoa jurídica é uma coisa que é criada pela lei para fazer alguma coisa. Tá? Inclusive, a gente dizia que existem atividades que só podem ser desenvolvidas por pessoas jurídicas. Por exemplo, não existe uma companhia seguradora pessoa física, necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica. A lei não aceita de outra forma. Tá? Então, alguns ramos precisam desta ficção legal para existir. Mas eu aprendi isso.
Existem outras doutrinas. Na minha época, não é que eu aprendi, na minha época essa era a teoria mais forte, mas na minha época em que eu aprendi isso, né, pela primeira vez, a teoria que estava em vigor era a ficção legal. Existe uma ficção doutrinária, uma que prega a ficção doutrinária, ou seja, que são doutrinadores que criaram isso, né, e não necessariamente é lei. E tem umas teorias da realidade, que é uma realidade objetiva, ou seja, orgânica, isso existe e só é regulamentado. Realidade jurídica, que é para organizar a situação jurídica que existe, e realidade técnica, né? Vamos, assim, dar uma olhada na síntese dessas teorias. Então, os negativistas, eles simplesmente negam a existência da pessoa jurídica. Os afirmativistas reconhecem a sua existência e vão se dividir em criação fictícia, ou seja, ela não existe de verdade. O Savigny vai dizer que é uma criação da lei, né? E Versalles, não sei lá o nome desse cara, leiam lá, pessoal, né? É uma criação da doutrina. Eu sou da época em que se falava, lá pelos idos de 96, 97, falava-se que era uma ficção legal, tá? Não que não existissem as outras teorias, mas era a teoria mais legal, mais aceita. Depois veio a teoria da realidade, que diz que são realmente vivas, que elas realmente existem, e eu acredito que elas realmente existam, né? Nós convivemos, nós negociamos, nós precisamos, nós fazemos isso diariamente, faz parte do nosso convívio, nós precisamos disso quando nós vamos na faculdade, nós tratamos com uma pessoa jurídica, quando nós vamos na cantina, nós estamos negociando com uma outra pessoa jurídica, quando eu estou andando de ônibus, eu estou pagando uma outra pessoa jurídica, então eu acredito que não é mais uma coisa assim que nós possamos dizer, é uma ficção legal. Não é uma ficção legal. É uma coisa que está presente no nosso dia a dia. É uma realidade. Tá? Então, a teoria orgânica diz que é uma imposição das forças da sociedade. E a teoria jurídica institucionalista, que é uma organização social do relacionamento social. E daí nós vamos ter a teoria mais aceita atualmente, pessoal, veja como evoluiu da minha época para a época atual. Então, quando na minha época o máximo era dizer que era uma ficção legal, hoje o ideal é dizer que é uma realidade técnica, porque a personalidade jurídica, portanto, um atributo que o Estado defere a certas entidades, havidas como merecedores dessa benesse para observarem determinados requisitos. Então, tecnicamente, o Estado reconhece que determinados agrupamentos, né, existem e precisam existir, e para que isso funcione, o Estado reconhece a personalidade jurídica dessas pessoas. Então, hoje nós seguimos a teoria afirmativista, ligada à realidade técnica da existência das pessoas jurídicas. Tá? É a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tudo bem? Isso é bem teórico, é bastante simples, mas é isso que cabe a nós fazermos enquanto estivermos falando de pessoas jurídicas. Tá? Requisito para sua Constituição. O que eu preciso, pessoal, de coisa, quais são os elementos necessários para que uma pessoa jurídica exista? Então, vejam lá, para a constituição de uma pessoa jurídica, e a gente vê isso de uma forma bem clara, bem objetiva, tá? Na prática, quem faz isso aqui no dia a dia são o pessoal da contabilidade, tá? Eles que têm criar uma pessoa jurídica, eles que fazem isso. Mas, por outro lado, como precisa de um contrato social, esse contrato social, a partir do Código de 2002, ele precisa ser assinado por um advogado, tá? Porque, teoricamente, quem vai verificar o Estatuto Social, aquilo que criou, o ato constitutivo da empresa, foi um advogado, e o advogado assina. Eu já assinei inúmeros contratos em pessoas jurídicas que eu nem me recordo. Tá, então, empresa que você presta assessoria, vai lá, muda, faz uma alteração, o advogado tem que assinar, uma empresa nova que vai se criar, o advogado tem que assinar. Eu já assinei desde o contrato para criar de coisa de freira, né, até empresas das mais diversas. Mas o que eu preciso, pessoal, o que precisa, quais são os requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica de uma forma assim, bastante genérica, porque para cada tipo, para cada forma de pessoa jurídica, vai ter uma necessidade, para cada tipo de sociedade, que existem inúmeras formas de sociedade, pessoal, existem requisitos específicos, tá? Mas, primeiro, vontade humana criadora, né? A intenção de criar uma
entidade distinta para os seus membros. Então, lógico, para que exista pessoa jurídica, tem que existir pessoas com vontade para que isso exista. Então, eu não vou, em nenhum momento na lei, criar uma coisa sem que as pessoas tenham vontade para que isso aconteça. Então, não existe ficção legal, não existe criação da pessoa jurídica de ofício, o juiz não faz sozinho, a legislação não cria sozinho. Tem todo um ritual, todo um mecanismo, toda uma série de coisas que têm que ser perseguidas pelas pessoas que têm essa vontade criadora da pessoa jurídica. Então, quem quer criar uma empresa, pessoal, assim, bem junto ao nosso dia a dia, tem que ir atrás de uma série de documentações, de uma série de coisas, cumprir esses requisitos, porque esses requisitos não acontecem sozinhos. Então, primeiro, vontade criadora de pessoas, de um grupo para criar esse negócio. Segundo, observância das condições legais. Lógico, vou fazer isso como? Elaborando um ato constitutivo. Esse ato constitutivo pode ser um estatuto, né, porque tem um regulamento de funcionamento dela, ou pode ser uma casa de uma empresa normal, pode ser um contrato social. Aí, pessoal, vai depender da finalidade da pessoa jurídica. Nós não entramos nesse mérito, tá? Isso é lá do direito empresarial tratar desse mérito. Mas, por exemplo, se eu tenho uma associação beneficente, né? Vamos pegar o Asilo São Vicente de Paulo, associação beneficente. É uma pessoa jurídica? Sim. Visa lucro? Não. Tem contrato social? Não, não tem sócios. Ela tem um estatuto social, regras de funcionamento, tá? Então, normalmente, quando não tem fins lucrativos, ela tem um estatuto. Quando tem fins lucrativos, ela tem contrato social. Mas isso é muito genérico, pessoal. Isso vocês vão aprender realmente quando estiverem estudando direito empresarial. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é registro do ato constitutivo. Não adianta eu fazer um contrato social e guardar na gaveta, tá? Esse tem que ser devidamente registrado, né? Tem que ter autorização governamental para que funcione, tem que ser autorizado, tem que verificar se o nome está certo, até com relação à denominação de uma empresa, pessoal, existem muitos detalhes, muitas coisas que têm que ser verificadas para ver se aquilo realmente é possível, se aquilo é apto, se aquilo pode realmente existir da forma como foi imaginada pelos seus sócios. Então, tem que ter vontade, tem que observar as condições legais por meio de um ato constitutivo que seja devidamente registrado, tá? E que tenha objeto lícito. Então, eu não consigo criar uma pessoa jurídica, tá? E formalizá-la, legalizá-la, se ela não tiver objeto lícito. Tá? Então, tem que ter, sempre quando eu vou criar a pessoa jurídica, tanto no seu ato constitutivo, seja ela estatuto ou contrato social, tem que estar lá bem claro, pessoal, qual o objetivo, o que eu pretendo fazer com aquela pessoa jurídica. Então, eu tenho esta regra. E este objetivo, pessoal, necessariamente precisa ser lícito. Tá? Eu não consigo criar uma pessoa jurídica com um objetivo que não seja lícito. Ah, professor, mas existe. Óbvio que existe, pessoal, mas não são pessoas jurídicas. A gente chama isso de um outro nome, a gente chama de quadrilha. Tá? Então, quando um grupo de pessoas se reúne para fazer algo que não é lícito, eles não conseguem constituir uma empresa de forma lícita, de forma clara. Daí existe um óbice legal, o reconhecimento daquela atividade. Tá? Efetivamente, muito pode se discutir com relação a isso, mas eu não vou reconhecer validade. Daí ela não vai ser uma sociedade normal, não vai ser uma pessoa jurídica normal, e sim vai ser uma sociedade de fato. Qual que é a principal consequência da sociedade de fato entre uma pessoa jurídica regularmente criada por um estatuto social devidamente registrado e uma sociedade de fato? Quando eu tenho a pessoa jurídica devidamente criada, registrada, com a observância dos requisitos legais, eu tenho personalidade jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica adquire direitos e obrigações próprios. Ela tem vida própria, ela tem a sua personalidade jurídica. Se eu não tenho a pessoa jurídica devidamente regulamentada, pessoal, eu não crio a personalidade jurídica dela. Se eu não crio a personalidade jurídica dela, as obrigações recaem direto sobre os sócios. Então, essa é a diferença entre uma pessoa jurídica regular e uma irregular.
A regular tem personalidade jurídica, tem direitos e obrigações próprios. A irregular, a sociedade de fato, não tem. Tudo recai sobre os sócios. Tranquilo? Constitutivo, pessoal. Como nós falamos, pode ser contrato social ou pode ser o estatuto social. Contrato social é aquilo que é elaborado, que diz as cláusulas, quem é os sócios, como que eles integralizaram as cotas, quanto de dinheiro cada um colocou, o que cada um pode fazer, quem é o gerente, quem apenas participa, qual é a forma, como vai ser a participação, se todo mundo vai trabalhar, se tem alguém que só investiu, se tem alguém que tem um poder de voto maior ou menor, como que a coisa se resolve. Então, isso está no contrato social. Dependendo da forma, do objetivo da empresa, nós vamos trocar isso por um estatuto. Tá? Estatuto. Imagine, por exemplo, uma pessoa jurídica beneficente, um condomínio, né? Então, são situações distintas. Tá? Declaração de vontade, pessoal. Necessariamente tem que constar desse estatuto social a vontade, o desejo, tem que ficar claro que aquelas pessoas que estão ali se reunindo estão fazendo isso no intuito real de criar a pessoa jurídica, de criar aquilo, de que aquilo surta efeitos, tá? Normalmente, pessoal, a gente vai dizer, né, que tem que ter uma autorização governamental e que tem que ter um interesse coletivo, né? Diz assim, as empresas estrangeiras, agências de estabelecimento seguro, caixa econômicos, cooperativo e tal, tudo são atividades que podem ser objeto de atividade empresarial. Então, isso é uma coisa bastante normal, bastante regular. Tá? Então, pessoal, esta é a ideia de criar a pessoa jurídica. Tá? Então, por que eu faço? Para desenvolver uma atividade. Como é que eu faço? Obedecendo os requisitos. Especificamente, eu tenho que ter um ato que vai criar ela, que vai documentar que, como registro disso, pessoal, que é o que a gente fala na sequência, começa a existência legal da personalidade jurídica. Vejam literalmente o que diz o artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal da pessoa jurídica do direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Então, eu faço o contrato, se precisa de autorização, eu pego a autorização, senão eu registro aquilo. Tá? Uma vez registrada, surge a pessoa jurídica. Uma vez registrada, criou a pessoa jurídica, você vai fazer o seu registro na Receita Federal, vai adquirir o seu CNPJ e assim por diante. Tá? Uma sequência lógica disso. Tem uma diferença em quem faz o registro, pessoal. Quem tem competência para fazer isso. Então, quando nós falamos de sociedade empresária, que é aquelas que visam pessoas de direito privado que visam lucro, normalmente, não é o caso das empresas, do comércio em geral, né? Então, nós dizemos que quem faz o registro é a junta comercial. Então, a junta comercial mantém o registro público das empresas mercantis, estatutos, atas. Uma SA, por exemplo, vai ter uma ata de criação. Dessa ata de criação, cria-se um estatuto regulamentando o funcionamento daquela pessoa jurídica. Tá? E quando não é uma pessoa jurídica voltada para a atividade mercantil, a gente pode fazer isso simplesmente no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Nós sabemos que o nascimento de uma pessoa é registrado no cartório de registro civil de pessoas naturais. Tá? Quando nós temos a criação de uma pessoa jurídica no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, é comum que o mesmo cartório acumule as duas funções. Tá? Então, o que eu faço? Faço o registro da pessoa jurídica. Quando é nesse cartório, eu estou criando uma pessoa jurídica que, via de regra, não tem fim mercantil. Ou seja, uma pessoa jurídica que não necessariamente visa uma atividade de comércio, né? Não visa um lucro, não que a pessoa de registro civil não precise visar lucro, mas ela não está ligada ao comércio, não está à atividade mercantil, tá?
Por exemplo, pessoal, se eu vou criar uma sociedade de advogados, por exemplo, essa sociedade de advogados é registrada na junta comercial? Não, porque não é comércio, né? E a gente é muito benéfico ao interpretar a advocacia, que a gente diz que não é uma atividade que visa lucro, não é? Claro que visa na prática, né, pessoal? Mas existe esse discurso bonito ao lado da advocacia, então nós não registramos uma sociedade de advogado, por exemplo, na junta comercial. Nós registramos no cartório de títulos registro de pessoas civis e pessoas jurídicas, e após isso a gente procede ao registro na OAB para ela que esteja regular. Quando nós temos uma empresa que vende alguma coisa, essa empresa tem que estar registrada na junta comercial. Quando nós temos uma empresa que única e exclusivamente presta serviços, né, são pessoas, nós podemos dizer que ela está, daí não existe o comércio, né, daí nós podemos registrá-la na registro de pessoa civil. Tá? Então, bem objetivo, bem tranquilo. Na prática, pessoal, o que muda? O que muda é que a junta comercial é um órgão grande, enorme, sistemático, que tem toda uma mecânica para fazer, e ele é um pouquinho mais exigente, mais organizado, mais informatizado. Tá? Então, tem as suas vantagens e tem suas desvantagens. O cartório de registro civil, ele simplesmente arquiva os documentos. Não existe toda uma conferência, não existe toda a dificuldade, então não existe tanto detalhes. De modo que se você tem uma pessoa jurídica registrada na junta comercial, para que você proceda à alteração, você tem que protocolar, ela tem que ser analisada, isso demora um pouquinho. Se você tem a pessoa jurídica registrada no cartório de registro civil, isso, você protocolou a alteração, já está alterado. Então, é bem objetivo, bem tranquilo essa sistemática, pessoal. Faz diferença isso no dia a dia. De modo que eu diria, se você pudesse escolher, né, vá sempre para o cartório de registro civil, que é muito mais fácil a operação. Tranquilo? No caso da empresa, ela precisa de uma pessoa jurídica para cada empresa ou uma pessoa jurídica para todas as empresas? Veja, cada empresa é uma pessoa jurídica, não é isso que a gente está falando? Não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, tá? Mas cada empresa é uma pessoa jurídica. O que eu falei para você é que antigamente a gente falava de direito comercial, porque pensava-se na ideia do comerciante, da pessoa física do comerciante, tá? Essa ideia se desenvolveu e hoje não se fala mais na pessoa física do comerciante, fala-se naquele empreendimento, naquele conjunto de coisas que possibilita que ele desenvolva sua atividade comercial. E daí surgiu a teoria da empresa, empreendimento, empresa, direito empresarial. Mas cada pessoa jurídica tem um contrato, tem um registro, passa por todo... Cada empresa é uma pessoa jurídica, tá? Existem grupos de empresas, tal, mas, teoricamente, cada pessoa jurídica é uma empresa própria, tem vida própria, tem registros próprios, tem suas obrigações fiscais, inclusive, próprias. Mas eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Não, mas tirou minha dúvida. Obrigada, professor. Por nada, que é isso. Sociedade regular ou sociedade de fato, pessoal? Já falamos sobre isso. Então, até que seja considerada uma sociedade realmente, né, sem o registro, é uma sociedade regular. Então, o registro pode ser ou na junta comercial ou no registro de títulos, né, registro de pessoas civis lá, né, não é de títulos. Títulos é o nome normal do cartório, mas existe cartório de registro de títulos ou documentos e existe cartório de registro de pessoas civis, naturais e pessoas jurídicas. Eu estou colocando o registro de títulos errado, né? Cartório de registro de pessoas civis. Então, nesses cartórios, até que exista efetivamente o registro ou no cartório ou na junta comercial, eu considero uma sociedade regular. Tá? Então, uma mera associação de fato sem personalidade jurídica. Quando a gente fala sem personalidade jurídica, a gente diz assim, aquela sociedade não tem capacidade de adquirir direitos e obrigações. Qual é a consequência disso, pessoal? A sociedade regular, a sociedade que não está devidamente registrada, os sócios respondem com seu próprio patrimônio, tá? Daí não existe obrigação que para na pessoa jurídica. A obrigação vai direto nos sócios, tranquilo?
Quando a obrigação vai direto nos sócios, daí se confunde tudo. Daí eu não vou saber, não vou ter como distinguir aonde está a obrigação do sócio e aonde está a obrigação da empresa. Isso está disposto na lei, pessoal. 986 do Código Civil diz claramente: enquanto não escrita os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações, diretamente a sociedade simples. Sociedade simples é a sociedade de fato, onde não existe o registro. Então, sociedade simples é aquela uma que as pessoas estão desenvolvendo uma atividade junto, mas todo mundo responde por tudo, tá? Grupos despersonalizados, pessoal. Nós vamos dizer que existem alguns grupos que não chegam a ter personalidade, tá? Muito importante o fato de a gente ter trazido o conceito de personalidade com a gente, sendo discutido esse tempo todo. Porque hoje, para mim, eu entendo lógico que vocês saibam, personalidade jurídica é a capacidade de ter direito. E que a pessoa natural, a partir do momento que respirou, tem personalidade jurídica. No caso da pessoa jurídica, a partir do momento que ela foi registrada, ela passa a ter personalidade jurídica. Algumas universalidades de direito, alguns grupos, algumas situações, surgem aí grupos despersonalizados, ou seja, seriam conjuntos que não têm personalidade própria, tá? Então, nós vamos dizer assim, a massa falida é aquela empresa que faliu, que deixou um grupo de bens. Isso é massa falida, tá? Então, como é que eu represento essa universalidade de bens? Se a empresa faliu, não existe mais o sócio, não, isso não existe. Se ela faliu e está em processo de falência, o juiz nomeia uma pessoa que é o síndico e é este caboclo que manda na empresa agora, tá? Então, massa falida não tem sócio gerente, tem gerente. Não tem sócio gerente, não tem sócio principal, tem síndico, ok? Herança jacente ou herança vacante. Pessoal, herança normalmente é aquele patrimônio que fica de uma pessoa que morreu, de cujos, né? Ele morreu, deixa seu patrimônio para os herdeiros. Quando acontece desse sujeito não ter herdeiros, pessoal, nós chamamos de herança jacente, né? Porque deixou o patrimônio e não deixou para ninguém. Se ficar um ano, pessoal, e ninguém se habilitar, daí esse patrimônio vai para o Estado, beleza? Beleza. Quando acontece de ser reconhecido que não tem patrimônio nenhum que vai para o Estado, aquilo que a gente chamava de herança jacente, passamos a falar de herança vacante. Beleza. Quem que responde por isso, pessoal? Quando acontece isso, alguém vai ter que cuidar. Imagine que o caboclo que morreu tinha um patrimônio considerável, tem patrimônio, tem que ser administrado, tem que ser cuidado, patrimônio gera despesa também, né? Se eu tenho uma casa, ela tem que pagar condomínio, ela tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar IPTU, no mínimo, né? Então, quando eu tenho um patrimônio, o patrimônio sempre precisa de manutenção, precisa de uma gerência. O sujeito morreu, deixou patrimônio, não deixou herdeiros. Alguém tem que ser nomeado para administrar isso. Quem que é? Um curador nomeado pelo juiz. Então, curador. Espólio é inventariante, quando a pessoa morre, é escolhido alguém, normalmente entre os herdeiros para ser o inventariante, e até que o processo de espólio, ou seja, a herança, né, até que a transmissão da herança seja feita para os herdeiros de forma definitiva, quem responde pelo espólio, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido, nesse caso aqui, o falecido normal, que tinha herdeiros e tal, um dos herdeiros normalmente é nomeado como inventariante, e cabe a ele representar esses bens, gerenciar esses bens, tá? Sociedade sem personalidade jurídica, então, a quem couber a administração de seus bens. Então, aquela sociedade de fato que não foi devidamente registrada, tá? Quem vai administrar o bem? Aqueles sócios que estão ali na sociedade de fato. As mesmas pessoas que vão ter que pagar a conta são eles que são responsáveis por administrar tudo. Hoje não é uma realidade, pessoal, mas no passado, quando você via uma banquinha num camelô, era um cara que pegou um negócio na casa dele, foi lá, começou a vender, e aquilo ali era uma sociedade de fato, se ele colocasse mais uma pessoa junto para trabalhar com ele. Tivesse um sócio, aquilo era uma sociedade de fato. É assim hoje? Professor, o Paraguaizinho é assim? Não. O Paraguaizinho tem diversas empresas estabelecidas. Cada box daquele é uma empresa hoje, pessoal. No passado, a gente podia imaginar que aquele ali era um monte de coisa informal que se juntava para explorar uma atividade simples. Hoje não é mais, pessoal. Hoje aquilo lá passa por fiscalização ferrenha da Receita Federal,
tá? E, inclusive, o número de contrabando e coisa errada que você tem lá diminuiu substancialmente, porque eles são extremamente, né, digamos assim, fiscalizados. Teve uma vez, pessoal, que baixou um pessoal da Polícia Federal fazendo um levantamento ali no Paraguaizinho, fecharam tudo, dava dó de ver os caras, levaram quase tudo que é muamba que tinha lá dentro, porque eles não conseguiram justificar, foram apreendidos, mas a Polícia Federal veio de Curitiba, digamos assim, um comboio, fecharam o próximo, não entrava ninguém, não saía ninguém, e fizeram um levantamento grande lá. Interessante ficou, pessoal, eu sempre frequentei bastante, tenho amigos há mais de 10 anos dentro daquele lugar, né? Então, passou um mês, mais ou menos, acho que um mês, dois, assim, teve uma exposição dentro do Paládio da polícia. E no primeiro momento os caras não sabiam o que era, eles falaram, que legal, vieram aqui na gente, agora estão lá no shopping, é a mesma coisa. Eu falei, não é uma coisa nada, né? No shopping os caras não fazem isso. No shopping eles foram fazer uma exposição com relação à Polícia Federal e os camelôs estavam achando que era a mesma situação, mas não é. Mas o camelô é um exemplo. Se ele estiver bem regulamentado, se tiver tudo certinho, pessoa jurídica normal. Agora, se ele não tiver, pessoa jurídica de fato, quem responde diretamente é a pessoa física, a pessoa natural que está na gerência dos seus atos. Tá? Condomínio, né? Condomínio é codomínio, domínio comum. Tá? Então, quando eu tenho uma propriedade e tenho sócios nessa propriedade, propriedade é sinônimo de domínio, que é o proprietário, aquele que domina a coisa, que tem o domínio sobre a coisa. Então, se eu tenho o domínio, eu posso fazer o que eu quiser com a coisa. O condomínio é aquele domínio comum, codomínio. Então, eu tenho domínio, mas são duas pessoas que são donos, então elas são donos na forma de condomínio, um domínio comum sobre aquela coisa. Nós podemos colocar isso num terreno, podemos colocar isso numa fazenda, assim como nós podemos dizer que isso existe num prédio, por exemplo, um prédio de apartamentos, onde é um imóvel só, que é dividido entre diversas pessoas em um condomínio, ou seja, domínio comum de diversas pessoas sobre aquele imóvel. Quando a gente tem isso, existem obrigações do condomínio. O condomínio tem sua própria conta de luz, sua própria conta de água, tem eventualmente empregados, obrigações próprias daquele conjunto. Eu tenho um apartamento, meu apartamento tem suas contas, mas o prédio como um todo, para ser mantido, tem suas contas próprias, que é as contas do condomínio. Quem administra isso, normalmente é um síndico escolhido pelos condôminos. Tranquilo? Vamos pensar assim, existem diversos grupos despersonalizados, grupos que não têm personalidade própria e, portanto, condições de ter, assim, direitos próprios, né? Quem seriam esses grupos, pessoal? Vamos pegar alguns exemplos. É impossível fazer uma coisa que seja exaustiva e que preveja todos. Então, eu vou dizer, família é um grupo, a massa falida não tem personalidade própria, a herança jacente ou vacante, que a gente falou, o espólio, as sociedades de fato, de um modo geral, né? O condomínio. Então, esses são todos exemplos de agremiações, de reuniões de pessoas que não são possíveis de terem direitos próprios. Por exemplo, a família. Ninguém discute que a família é uma reunião. É uma pessoa jurídica? Não, não é. Ela tem personalidade própria? Não tem. Ela tem como a família ser detentora de um direito? Não, pode ter por outras situações, mas não pelo fato de família, tá? Então, e esses são o quê? Grupos despersonalizados, grupos que não têm personalidade jurídica. Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando? Vejam lá. Vamos classificar a pessoa jurídica, né? Então, aqui a gente tem um baita de um organograma, mas que é simples. Posso dizer que a pessoa jurídica, num primeiro momento, quanto à nacionalidade, ou ela é nacional ou estrangeira, sem dúvidas. Quanto à estrutura interna, eu vou dizer que ela pode ser uma associação ou uma sociedade. Então, a associação, normalmente pessoas que se associam sem fins lucrativos, se associam por conta de uma atividade simples, né? Normalmente aquilo que é colocado lá no registro de títulos e documentos. E daí sociedade, eu tenho sociedade simples, sociedade empresária. Fundação, o que é fundação? Fundação é uma pessoa jurídica criada em volta de um patrimônio. Então, normalmente você vê que esses figurões, pessoas famosas, que têm
sucesso na vida, né? Então, os caras vão lá e querem fazer alguma coisa, eles criam a Fundação Ayrton Senna. O que é a Fundação Ayrton Senna, pessoal? Foi destacado um patrimônio que veio de alguma forma do Ayrton Senna, e aquele patrimônio tem que ser direcionado para virar auxílio a uma comunidade carente, alguma coisa assim. Então, Fundação Ayrton Senna. Então, foi criada uma pessoa jurídica para gerir aquele patrimônio. Lógico, eu não vou criar uma fundação em cima de um patrimônio que não comporte, tá? Mas normalmente deixa-se um patrimônio considerável. Quando a gente fala de fundação, pessoal, existe uma história interessante aqui na cidade de Castro. Tá? Castro, não sei se vocês conhecem, claro que vocês conhecem, né? Ela é reconhecida por um sucesso agrícola, talvez rural, de um modo geral, com a questão de gado, produção agrícola. Nós estamos num polo onde isso é referência. Tá? Em Castro, especificamente, existe uma fundação chamada Fundação ABC. Tá? E a Fundação ABC, existe uma história, né, que uma senhora, né, quando faleceu, não tinha herdeiros, e para que a herança dele não fosse uma herança vacante, né, o que ela fez? Ela fez um testamento e deixou seu patrimônio todo para a Fundação ABC. Né, e era uma pessoa desses holandeses riquíssimos, assim, né, coisa de uns 3 milhões, vamos dizer assim, e sempre se fala isso na sociedade, na cidade de Castro ali, que a fundação se deu bem, ganhou um monte de dinheiro, tal, toda aquela coisa. E um dia eu fui levar o presidente da Fundação ABC para uma palestra em Jaguareíva, né? E daí eu aproveitei a oportunidade e perguntei, viu, é verdade essa história da herança? A fundação recebeu essa herança ou não? Ele falou, sim, recebeu, existe, é verdade, só foram mais de 3 milhões que a fundação recebeu. Só que tem uma parte que ninguém fala. Então, o que é a situação? A Fundação ABC foi um instituto criado pelo pessoal ali, da área rural ali, para pesquisa agrícola. Tá? E eles desenvolvem pesquisa agrícola de ponta. Tá? É uma coisa assim, referência na nossa região, que nós sabemos que a gente realmente é referência na questão agrícola. E esse é o objetivo deles. Quando a senhora faleceu e deixou a herança para a Fundação ABC, ela fez um testamento, e ela fez pensando no nome, Fundação ABC. Quando ela pensou Fundação ABC, ela pensou em crianças, pensou que era uma fundação voltada para a alfabetização de crianças, por isso que levou ela a fazer a doação. E, na verdade, não tem nada a ver, a fundação está ligada com pesquisa de ponta agrícola. Então, ela fez a doação, né, de todo o patrimônio dela e disponibilizou que esses bens fossem vendidos, que fossem virtuados, e colocou que eles deveriam ser administrados para gerar benefício para a criança carente. Puxa vida, então ela deu um negócio para fazer benefício, para ser bonzinho, pensando em criança, para uma fundação que não faz isso. Né? Então, como era um patrimônio altíssimo, a fundação não teve como dizer eu não quero, né? Ela ficou com o negócio, mas na verdade ela ganhou um baita de um abacaxi que ela tem que administrar, que é um patrimônio para gerar coisa para criança. Então, existe essa história? Existe. Então, uma fundação que foi criada em função de um patrimônio, recebeu mais um patrimônio, mas com uma função completamente diferente, e é uma história que circula a região, né? E que quando a gente fala em fundação é bom que a gente comente, né? Para pensar, lembrar que esse tipo de coisa existe próximo da gente. Tranquilo? Professor, Diga. Diga. só título, a minha irmã trabalhou 15 anos. Como? A minha irmã trabalhou mais de 15 anos na Fundação ABC. Eu dei aula há muito tempo em Jaguareíva, dou aula ainda em Jaguareíva, e tem pessoas que trabalham ali na Fundação ABC, que era parte do laboratório e tal. O pessoal tinha mestrado, doutorado, e ia dar aula junto com a gente. Então, é uma coisa assim que, para mim, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim, sabe? E eu fiquei sabendo dessa questão da herança e dessa relação com criança, principalmente o equívoco da senhora que deixou a herança, uma coisa absurda, né? Como é que uma pessoa deixa um patrimônio milionário uma pessoa que não tem nada a ver com o que ela quer fazer, né? Eu já tinha ouvido falar dessa. Tranquilo. Vamos lá.
Quanto à função, pessoal, como que a gente pode classificar quanto à função? Direito público. O direito público está ligado a entes de direito público ou direito privado. Então, direito privado é corporação ou fundação. Beleza. Então, é isso que nós falamos hoje. Quando a gente fala de direito público, é a aula... Estão me ouvindo, pessoal? Sim. É que deu uma tela aqui dizendo, você está com problema de conexão, alguma coisa que eu nunca tinha visto. Às Tá? vezes está falhando a sua voz aqui para mim, pelo menos, professor, mas está tranquilo também. Tá? Então, no meu que deu um crepe que nunca tinha visto. Mas vamos lá. Estamos acabando também, pessoal. Então, direito privado são quando pessoas da sociedade privada se reúnem, criam uma pessoa jurídica para explorar uma atividade, ou para administrar um bem, ou para uma atividade beneficente, seja lá o que for, mas são pessoas de sociedade privada. Pessoa jurídica de direito público é o tema da nossa próxima aula, pessoal, que vai ser o quê? Quando elas se reúnem pessoas de direito público para fazer alguma coisa. Vamos dizer assim, normalmente pessoa de direito público é criada pelo governo ou por uma instituição maior, né? E nós vamos ter de direito público externo, que são de diversas nações, ou organismos internacionais. Então, a ONU, tá? A OEA, e assim, são organismos supranacionais e são de direito público externo. Tranquilo pensar com relação a isso. O que nos cabe realmente discutir na sequência vai ser de direito público interno, né? Que vão ser aqueles órgãos da administração direta. Por exemplo, a União, Estado, Distrito, Município, não, são pessoas jurídicas de direito público, né? Não tem como dizer que não, são. E daí, nós vamos ter a administração indireta, que serão autarquias, fundações, empresas públicas, tal, que seguem outros mecanismos, né, que são criados pelo governo, de um modo geral, e a gente convive com elas, né? A gente tem diversos órgãos com relação a esses e a gente tem que falar um pouquinho mais a respeito deles. Tranquilo? O que mais eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá. Tá. A minha ideia era fazer esta introdução hoje com relação a, digamos assim, a pessoa jurídica de modo geral, levando em consideração que a nossa matéria é tranquila e que nós estamos com a matéria bem em ordem. Daí eu passo uma atividade para vocês, que é uma atividade, assim, um pouco diferente, tá? Se vocês olharem lá, pessoal, tem tanto o linkzinho quanto o QR Code, que é para vocês fazerem uma atividade na qual eu estou dando um tempo bastante considerável de 2 semanas, para que vocês vejam lá como funciona, pessoal, qual que é a ideia. A ideia é que vocês vão entrar neste formulário, na frente do nome de vocês tem um número. Este número, que está na frente do nome de vocês, vai corresponder a um acórdão que está na sequência embaixo. Então, no mesmo formulário, né, você vai lá, escolhe aquele acórdão, e daí eu vou pedir, primeiro, que você faça um resumo desse acórdão, tá? Faça o seu roteiro. Então, esse acórdão trata disso, trata daquilo, fez isso. Normalmente, pessoal, os acordos que estão separados lá estão falando de direito de vizinhança, ou seja, briga de vizinho, tá? Tem várias modalidades de briga de vizinho nos acordos que estão ali. Para mim não deixar totalmente livre para vocês, cada um tem um número que tem que fazer do seu acordo específico. Então tá lá, por exemplo, Darina, né? Antes do nome da Darina tem um número. Olha aquele número, aquele é o número do acordo que ela tem que fazer o resumo. Então faz o resumo, pode ser escrito, pode ser digitado, pode ser feito no caderno, me manda uma foto, posta ali no formulário. Beleza, fez isso? Segunda etapa, pega o celular, pega qualquer coisa, explica para mim, grava um videozinho explicando o teu acordo. O meu acordo fala disso, fala daquilo, tal. Explicou exatamente o que é, posta no YouTube e coloca o link no formulário. Este é o trabalho. Por isso que ele vale bastante coisa, pessoal, porque eu preciso do resuminho e eu preciso da apresentação. Professor, tem que ser uma apresentação grande? Não, apresentação simples. Eu quero que você demonstre que você leu o que você entendeu.
tá? Nós temos 2 semanas para fazer isso, vale bastante ponto, tá? Eu não tenho exatamente certeza de... Não, vocês têm 2.500 pontos de atividade para esse bimestre e essa atividade vale 1.000 pontos, tá? Então, nós temos 2 semanas, eu estou à disposição de vocês para conversar, para trocar ideia a respeito de como a gente pode melhorar esse negócio, tá? Mas, e estou à disposição, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, tal. Talvez vocês estão começando o curso, seja a primeira contato que vocês tenham com os julgados, então vocês podem ter alguma dificuldade, mas, via de regra, sentença tem obrigatoriamente um negócio que a gente chama de relatório, então o juiz tem que contar toda a história do processo, de todos os acordos, de todos os processos, e eu estou à disposição para ajudá-los. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos tentar ligar as câmerazinhas para me tirar uma foto de vocês? Opa. Apareceu eu? Apareceu. E, Larina? Uhum. Pessoal, só um pouquinho. Já, professor? Espera aí. Ué, não tem mais ninguém? Tem 3 aqui que apareceram para mim. Vou tirar a fotinha. Eu fico olhando para vocês e eu saio ridículo nessas fotos. Meu Deus, professor, com cara de sono ainda. Ah, normal. Opa. A Cristi adora essas fotos, ela posta, né? Tranquilo, pessoal. Coloquei isso já. O pessoal vê que a gente está estudando. Professor, você tem que avisar, porque da última vez que o senhor fez o print aí da tela, acho que todo mundo saiu com cara de bunda. Ah, mas eu me momento. incluo, né, pessoal? Eu me incluo, né? Não é uma coisa assim, só de vocês, né? Normal. Mas é uma coisa diferente, né, pessoal? Eu nunca imaginei que fosse ter que dar aula desse jeito, né? O pessoal brinca, né? A gente nunca imaginou que ia ter que entrar no banco de máscara para sacar dinheiro, né? Mas eu nunca pensei que eu ia dar aula do fundo da minha casa, aqui no meu escritorinho, e que ia ficar aí 1h20 falando para vocês, e que todo mundo ia estar aí. A turma de vocês ainda é uma turma nova, acho que bastante gente desistiu por conta da dificuldade do começo, né? Mas eu tenho turma aqui que dá 40 alunos aí, direto, ali, falando, é bem interessante, uma experiência diferente. Mas tranquilo, pessoal? Estamos dispensados? Cumprimos o resultado de hoje já? Tudo certo? Então, fiquem à vontade. O que precisar de mim, contem comigo. Estou à disposição, mas por hoje era isso. Tudo bem? Até, pessoal. Estão dispensados. Bom dia. Até mais, professor. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Bom dia, Sheila.